Bem, pessoal, essa videoaula eu resolvi fazer uma revisão de todas as páginas que a gente trabalhou nas anteriores, né, nas videoaulas anteriores, porque depois dessa videoaula a gente vai estar entrando na semana seguinte, na nossa semana de avaliação, e vocês vão me perguntar, né? E aí, Claudinha, como vai ser? Então, assim, gente, para a prova de vocês, vocês vão estudar até a página 15, certo? Do material. E hoje eu vou estar revisando. Essa videoaula é uma aula de revisão de tudo. Então, assim, o que é que nós vimos até aqui? Nós vimos a questão dos nossos olhares, né? Então, assim, o nosso material, ele começa a mostrar para a gente como é importante a gente diferenciar a forma que a gente tem de olhar para as coisas ao redor e de já ir fazendo julgamentos. Esse é o objetivo da unidade, né? Para que a gente aprenda, principalmente vocês que estão assim no iniciozinho de tudo ainda, na pré-adolescenciazinha, eu ainda considero vocês como crianças que são, certo? Então tem muitas coisas que vocês ainda não têm o domínio para estar vivenciando, certas coisas no dia a dia. Então, muitas vezes a gente olha para alguém e já começa a fazer julgamentos. Professor, o que são julgamentos? São ideias, né? A gente já começa a pensar e a estabelecer uma opinião. E isso é muito perigoso. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes nós somos injustos com as opiniões que nós começamos a fazer. Então, assim, o nosso material começa a falar dos nossos olhares, para a gente diferenciar, que a gente já começa errando, né? E nessa folhinha da página 4, do material da gente, começa a falar, né? Licença um pouquinho. Ai, a professora tem rinite. Então, assim, quando eu olho, quando chama atenção de alguma situação que diz assim, olha que música bacana, na verdade a gente tem que dizer escute, né? O olhar, quando quer chamar a atenção da pessoa e é para o ouvir, para você escutar, olha aqui, escute aqui, né? Então, assim, aí são as diferenças do olhar, né? Muitas pessoas também, ó, têm os olhos maior que a barriga. A gente olha para comida, para qualquer coisa, se eu vou comer um bolo todinho. Nem sempre, né? A barriga da gente não vai comportar um bolo inteiro, né? Um prato inteiro. Às vezes a gente usa essa expressão e tem pessoas aqui que passam disso, de usar essa expressão de realmente fazer a coisa. Comer com os olhos, tipo assim, é muito parecido com esse olhar maior que a barriga, que a gente olha e os nossos olhos já começam a dar a necessidade da gente ter, né? Da gente adquirir. Esse exemplo aqui, eu estou dando umas salteadazinhas, né, na sequência das imagens. Esse exemplo aqui, ó. Olha que comida saborosa, na verdade, é o paladar que sente isso, esse sabor. Então, assim, nessa página, deixa eu tocar, deixa eu ver isso aí. Aí você toca o objeto. Na verdade, você não precisa tocar, né? O dedinho da gente não tem olhos. Na verdade, nós recebemos, isso é a chave da resposta. Nós recebemos muitas informações através do nosso olhar. E os nossos sentidos, todos eles, tato, olfato, paladar, audição, visão, os nossos 5 sentidos, não é só o olhar. Todos os nossos sentidos, eles nos trazem informações, mas o olhar, ele tem a capacidade de captar, né? Muitas coisas. Eu não vou ler esse textozinho abaixo, porque eu acabei que falando para vocês sem precisar de estar lendo, né? Então, assim, na página seguinte, é como se o nosso olhar, gente, ele fosse uma máquina fotográficazinha, certo? O que é que a gente faz com a digitalzinha? Você pega o celular, você vai lá e clica uma imagem. O nosso olhar é uma digital, constante. Nós estamos captando o tempo inteiro imagens, 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 e vai passando isso para o nosso cérebro, certo? E o cérebro vai recebendo as informações. Claudinha, de repente alguém está com essa ideia na cabeça. E quem não enxerga? Quem tem um problema que não... Quem é cego, que não enxerga? Vai ficar sem informações? Não, gente. A natureza ela é tão perfeita e o nosso Criador ele é tão perfeito, Deus acima de todas as coisas, né, do universo, o nosso Criador que é Deus, que eu acredito nele, vocês também, ele nos criou com a capacidade de que quando falta uma coisa, vem outra que compensa. Então, assim, as pessoas que têm deficiência de visão, que são os cegos, eles vão desenvolver as habilidades nos outros sentidos.
no tato, na audição, vão aprender a apurar as informações por esses outros sentidos. Então, assim, vamos pensar nesse nosso olhinho como uma máquina fotográfica, que está lá registrando tudo, né? Se eu disser para vocês assim, gente, a aula agora, eu quero que vocês produzam um desenho para mim e eu quero que vocês desenhem animais. Sem precisar ver um animal, com certeza cada um de vocês vão fazer um desenho. Por quê? Porque vocês já viram, ou em fotos, ou tem em casa um cachorro, ou tem um gato, tem um passarinho, ou vai falar de um dinossauro que viu em algum determinado lugar, ou uma girafa. Necessariamente vocês vão captar, né, essas informações. Nessa aula que eu estou dando para os sextos anos, eu sei que vocês têm muitas habilidades e gostam muito de desenhar, que é maravilhoso, não é? Fazer os nossos desenhos. E o que é que vocês fazem com os desenhos? Colocar e expressar aquilo que vocês já observaram. Então, assim, o nosso olhar é como cliquezinhos, né? Aí, nessa atividadezinha, vocês lembram que eu pedi para vocês, né? Quando se olha para investigar, esse investigar significa o quê? Pesquisar, né? Eu quero um olhar curioso. Então, assim, que significados esse olhar tem? Pode ser questão na minha prova, viu, gente? Prestem bem atenção a isso aqui. Quando eu quero saber alguma coisa, o meu olhar, eu estou querendo ter informações. Então, assim, aqui são respostas pessoais, que cada um de vocês vão dizer com essas palavras que estão em negrito, né, os significados que vocês dão, olhar para admirar, olhar para observar as coisas, para compreender. Eu posso observar porque eu quero compreender, não é? Que significados nós damos? Veio a sequência de atividades, continuando a nossa revisãozinha. Eu achei maravilhosa essa página aqui, ó, página 6. E aí, vamos pensar um pouquinho na vida da gente, né? O nosso olhar, né? O mundo exterior, eu disse para vocês que o nosso olhar é como uma digital, que vai captando tudo. Isso é uma verdade. Então, assim, e também a gente se recorda de muita coisa que já passou. Vocês lá na frente, quando vocês chegarem em outras idadezinhas, vocês vão estar lembrando lá do sexto ano, vocês vão estar lembrando das nossas aulas. Nós tivemos ainda alguns momentos em sala, e esse segundo momento a gente está tendo aulas mais por vídeo, né? E mesmo assim, vocês vão se recordar do que eu estou conversando com vocês, né? Como nessas situações, ó. É impossível a gente ver algumas coisas e não provocar na gente sensações, certo? Então, assim, olhar um pôr do sol, a sensação de tranquilidade, de paz que isso traz, né? Observar a natureza, como é bom, né? Crianças brincando, ó, esse senhor lembrou da infância dele, de ficar como esse menino aqui, né? Num balancinho. A gente sempre vai olhar e lembrar de coisas. Essa pessoa que está no celular, né? E de repente ele está falando um monte de coisas, né? E muitos pensamentos surgem, né? Muitas ideias vão surgindo. Do mesmo jeito aqui nessa situação, essas pessoas aqui estão cheias de interrogações, por quê? Porque estão tentando pensar o que é que cada uma, eles podem estar pensando o que é que esses personagens estão, ou para onde vão. Onde será que esse senhor está indo com essa maletinha? E esse nessa moto? E essa criança com certeza está indo para a escola, né? E eles podem estar tendo mil interrogações. E aí, eu vou também, né? Tenho coisas para fazer. Nós estamos o tempo inteiro pensando. O importante, gente, é que quando nós estamos felizes, tudo parece mais belo, certo? Tudo, quando a gente está feliz, tudo ganha um valor diferente. Nós sentimos falta, nós estamos em paz, né? E isso é muito bom. Essa é a página 6, certo? Organizando ideias. Algumas pessoas me perguntaram, foi aquela primeira atividade que eu pedi do balão, e aqui vocês colocassem as palavrinhas, né? Desse, que seria um mural que a gente, como nós não estamos, eu pedi para que vocês colocassem palavras que vocês escreveram dentro dos balãozinhos, certo? E essas palavras teriam que ter relação com o olhar. Poderia ser um olhar, reflexão, analisar, o que o nosso olhar nos possibilita, aprender, cores, o universo, tudo é cheio de cores, né? O nosso olhar nos captam essas cores. Então, assim, esse quadro, depois me perguntaram no privado, e eu agora já de antemão na revisão, estou intensificando isso, né? Seriam essas palavras que nós relacionaríamos com a questão do nosso olhar. O que é que o nosso olhar possibilita? Então, essas relações a gente colocaria aqui. Ok, pessoal? Nosso olhar estabelece relações.
Falei isso para vocês também. Essas relações a gente pode relacionar como uma ponte, né? A gente tem saberes, o nosso olhar traz lembranças, como lá naquela imagem do velhinho, que se ele viu a infância dele no balanço, e tem outra criança no balanço também. Então, são lembranças, né? Novas ideias, né? O nosso olhar relaciona tudo isso. Veio a sequência de atividades que vocês fizeram e o olhar e a imaginação. É uma sequenciazinha. Eu estou entendendo o que é olhar, o que o olhar me possibilita, e agora eu estou entrando mais em uma palavrinha. O olhar abre janelas na minha imaginação, gente. Então, é como se todas as sensações que nós recebemos, nós multiplicamos. Nós damos novos significados, novas significações. Por quê? Porque nós somos seres pensantes, certo? Então, aqui tem um personagem, dois personagens, né? E essas janelinhas são coisas que estão da vivência do dia a dia deles. E nós fizemos a atividade que eu pedi até para vocês fazerem aquela janelinha, vocês me mostraram, né, no meu Whats. Muitas janelinhas lindas, com desenhos maravilhosos. Fiquei até sensibilizada quando eu estava vendo os desenhos tão caprichosos de vocês, com tanto amor, né? Vocês colocaram lá que estavam com saudades, falaram do Covid, que estão em casa, né? Apareceram tantas coisas lindas que eu vou dizer aqui, eu não quero ser injusta com ninguém. Eu vi muita coisa legal, certo? Que vocês foi o olhar de vocês nesse momento, para aquilo que vocês estão sentindo, né? Continuamos falando do nosso olhar. O nosso olhar, ele também nos leva a fazer perguntas, né? Perguntas onde os filósofos dizem que merecem um significado. E eu falei para vocês, gente, que os filósofos naturalistas, que tinham a natureza como objeto de estudo, era o olhar desses filósofos, que traziam essas interrogações a nível de entender o que acontece na natureza, né? E eu aqui, hora de filosofar, eu estou passando assim um pouco rapidinho, porque é uma aula de revisão das outras vídeos, né, que nós já tivemos. Isso aqui vocês já fizeram, certo? Estudem essas atividadezinhas também, tá certo? Na hora de fazer a prova. E eu pedi, ó, a biografia de René Descartes, certo? Só para que vocês conheçam essa biografia, que é o filósofo, né, dessa unidade. Então, ele entendia que imaginar nada mais é do que contemplar na mente a imagem de um corpo material. Então, assim, René Descartes, ele dizia que a nossa mente, através do nosso olhar, o olhar traz para a mente as informações do mundo material. Então, eu dei até exemplo, não me lembro se foi esse o exemplo que eu usei na aula 1, lá na primeira videoaula, mas se não for, me perdoe, eu estou dando um novo. Quando eu falo numa mesa, então, assim, a minha mente, o meu olhar, como já teve a experiência de ver outras mesas, eu vou aprender, eu vou ter uma ideia do que seja essa mesa. Ela pode ser de plástico, ela pode ser uma mesa de 6 cadeiras, ela pode ser de 4 cadeiras, uma mesinha de computador, não importa, é uma mesa, certo? Como é que o meu cérebro sabe disso? Porque eu já vi vários modelos de mesa. É isso que Descartes está falando aqui, gente. O mundo material, os objetos, as pessoas em matéria, tudo que faz parte do universo que eu vejo, eu trago informações para minha mente e esses registros ficam lá, guardadinhos. Eu formo novas imagens, certo? E aí tem a atividade que era sobre um desenho e vocês depois vão dizer o que é que vocês fizeram. Vem a parte de hipóteses, né? O que seria uma hipótese? Primeira pergunta. Vou esperar responder. Opa, esqueci. Ninguém pode responder para mim agora, né, gente? É videoaula, então vou ter que responder para vocês. Hipótese é elaborar um argumento, ou seja, desenvolver um raciocínio. E aqui tem algumas hipóteses, tipo, o objeto em questão é o rádio. O rádio aqui, ele está apresentando um problema, ele não está ligando, né? Ele não está funcionando, vamos supor. Que hipóteses surgiram para que esse rádio não estivesse funcionando? E aí vieram 3 hipóteses. Primeira, o fio pode não estar ligado, conectado devidamente na tomada. Segundo, ser um problema do aparelho elétrico, né? Terceiro, faltou energia e o personagem não viu isso, ligou a luz e não tinha luz. Para que ela entenda o que aconteceu com isso aqui, ela elaborou ideias, né? É o raciocínio dela.
certo? Hipótese, aqui tem dizendo, né? É uma possibilidade que precisa ser testada pelos sentidos e pelo pensamento, ou seja, formular a hipótese são habilidades da nossa imaginação. Eu tenho que levantar respostas para aquilo que eu estou pensando, que pode ter acontecido. Vem a origem, né, da palavra hipótese, está aqui no quadrinho para vocês. Na língua grega significa primeiro pensamento, primeira ideia sobre algo, certo? Reflexão divertida foi que eu pedi para que vocês elaborassem hipóteses sobre essas imagens do que seria isso, né? Ao vocês fazerem isso, vocês descreveriam por que eu penso que é isso, esse objeto é isso, e esse outro aqui é um animal, e por que eu acho que é um animal? Vocês iriam me dizer. Também aqui, na hora de filosofar, são hipóteses, né? Personagem, acontecem situações tipo, Vanessa está chorando. Aí tem as hipóteses que vocês podem aqui marcar. Ela está chorando porque será que ela está muito triste? Será que ela está atuando no teatro? Às vezes se chora porque também está muito feliz. De tanta felicidade ela chorou. São ideias. E aí vocês marcariam, certo? Vem a sequência de atividades da página 14. E na 15, que é até aqui onde vai a nossa provinha, vem a arte dos nossos olhares, né? Então, assim, a arte é uma maneira da gente também despertar um olhar, não é? A professora de artes, quando dá aula, ela deve estar enfatizando bastante isso aqui, as leituras de imagens. O nosso olhar vai captar o que a imagem está transmitindo. Então, tem essa imagem aqui e tem uma abaixo, certo? E essa atividade, ela foi coerente com essa imagem de Chagall, Marc Chagall. Então, assim, tem várias possibilidades da gente fazer uma leitura de imagem disso aqui. Que elementos tem aqui? Personagens, cores, né? Que expressões as coisas estão aqui apresentando? Aqui tem um gato, mas se vocês observarem bem, é um gato com um rosto humano, né? Tem umas características humanas. Então, assim, o que é que essa tela está expressando? Eu posso ter N formas dessa obra de arte me repassar informações e aí eu estabelecer os meus pensamentos. E aí, gente, eu finalizo aqui, certo? Nossa prova até a página 15, que foi dessa aulinha de revisão de tudo, certo? Vocês leiam até a página 15 e com certeza vocês vão fazer uma excelente prova, ok? Que é o que eu espero e torço bastante. Continuo aqui, cheia de saudade de vocês, mas com muita fé, que em breve tudo isso passe e a gente vai estar junto, certo, gente? Até lá.